Esses dias alguém me perguntou por que, dentre tantos assuntos, eu escolhi criar um canal para tratar temas teológicos. Segundo ele, coisas tão antigas que nem fazem mais sentido atualmente. E hoje eu resolvi responder essa pergunta. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ensinando da Arca, eu sou Daniel Soares e bora pro vídeo. Alguém já disse que para entender o presente é preciso conhecer o passado. Então, partindo dessa premissa, eu te convido para passear em alguns acontecimentos na época da Igreja Antiga para entender a necessidade do meu trabalho atualmente. E quando pensamos em Igreja Primitiva, a figura do apóstolo Paulo, o Rabino Shaul, é a primeira que me vem à mente. Ele, conhecido como o apóstolo dos gentios, foi quem fundou a maioria das igrejas evangélicas fora de Jerusalém, além das fronteiras do judaísmo. E quando mencionamos comunidades evangélicas, estamos nos referindo àquelas pessoas que creram na notícia da morte e ressurreição de Yeshua no evangelho pregado. Não tem nada a ver com a nomenclatura e significado atual de evangélicos, ok? Enquanto eu lia a carta aos Coríntios, eu tive uma percepção que talvez ela seja exatamente a parte do passado que servirá como luva se quisermos entender o presente. Observe comigo. A cidade de Corinto era o reduto dos marinheiros e comerciantes, uma vez que possuía pelo menos 2 grandes portos. Uma cidade onde circulava muito dinheiro. Era habitada por pessoas ambiciosas, ansiosos por prosperar e serem bem-sucedidos. Ela se tornou uma importante capital e passou a ter um procônsul, um representante oficial do próprio governo romano. Contava com uma grande influência política na região. Tanto que muitos funcionários públicos tinham sua residência em Corinto. Os coríntios eram orgulhosos da sua riqueza e cultura diversificada. Se sentiam contentes, satisfeitos com seu status de cidadão. Ali havia uma diversidade de variações teológicas e crenças religiosas, eclética e inclusiva a todas as pessoas e cultura de qualquer região. Repleta de doutores e filósofos gregos, helenistas e professores dos mais diversos assuntos. Corinto era uma colônia romana, e é nesse contexto que o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, funda uma comunidade messiânica. Mantenha tudo isso em mente, que nós já vamos entender o raciocínio. Com todo esse crescimento e expansão, a desigualdade social e a promiscuidade sexual tomaram conta da cidade. O poder e o dinheiro se concentravam nas mãos de poucos, enquanto a maioria dos trabalhadores eram subjugados e explorados. Por causa das muitas variações teológicas, inclusão religiosa e prática de vários costumes pagãos, a cidade estava inundada da depravação moral e espiritual. E por ser uma cidade portuária, Poseidon era uma das divindades cultuadas. A deusa Roma, que representava o próprio império, também tinha os seus seguidores, sem falar em Afrodite, que possuía suas mais de 1000 sacerdotisas sexuais, uma verdadeira baderna. Não havia distinção entre sagrado e profano, religião e sexo se misturavam em cultos nos templos pagãos. A busca pelo prazer era o que mais importava. A espiritualidade era uma mistura de luxúria e adoração aos deuses. Dentre os conceitos materiais, o corpo era objeto de adoração. O antropocentrismo e a busca pelo bem-estar e por felicidade era frenética. E no meio disso tudo, nasce uma comunidade messiânica. O Rabino Shaul, o nosso apóstolo Paulo, planta uma igreja firmada no Santo Evangelho em uma das cidades mais depravadas e idólatras do mundo antigo. Pagãos e adoradores de deuses estranhos se convertem e creem no evangelho messiânico da ressurreição de Yeshua. A fé e os santos preceitos do Deus Criador começam a contrastar com a cultura e a promiscuidade daquele local. Aqueles mais ou menos 100 convertidos se tornaram o sal da cidade, a luz na escuridão. E durante mais ou menos 1 ano e meio, o Rabino Shaul, o nosso apóstolo Paulo, prega e ensina aos convertidos o evangelho de Yeshua, a boa nova messiânica.
Mostra a eles, pagãos que eram, a ligação desde Adão e Abraão, passando por Moisés até chegar no Messias, Yeshua. Muitos se convertem e o Rabino Shaul, o Paulo, segue adiante, ficando a igreja de Corinto aos cuidados do irmão Apolo. Alguns anos se passam e Paulo é avisado que inúmeros conflitos e pecados haviam se tornado prática comum naquela igreja. Ele foi informado que havia divisão, separação entre ricos e pobres, brigas, discussões e partidos haviam se criado dentro da comunidade. Cada um buscava ser maior que o outro, ter influência na cidade. A busca pelo domínio e cargos mais elevados na igreja haviam se tornado o objetivo maior a ser alcançado. A imoralidade entrou na igreja de tal forma, ao ponto de um filho manter relações sexuais com a própria madrasta. E o pior, a igreja não tomava providência alguma sobre essas condutas depravadas, pois não possuía mais influência moral para contestar os pecados. Não havia mais diferença entre os crentes de Corinto e a população devassa da cidade. Apesar de crerem no evangelho, suas práticas muitas vezes eram até piores. Vou fazer uma ressalva aqui para não ser injusto. Todas as informações sobre a comunidade de Corinto, que eu citei até agora, você encontra em livros de história e comentários bíblicos diversos sobre a formação da igreja na antiguidade. Mas nem todos praticavam esses pecados, é claro, sempre há exceção. Alguns se mantiveram fiéis aos padrões morais, tanto que Paulo foi avisado. Mas, no geral, a comunidade de Corinto estava uma verdadeira bagunça. Já entendeu o raciocínio? Compreendeu por que fizemos essa viagem ao passado? Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Grande parte das igrejas hoje são o espelho da comunidade de Corinto. Apesar de terem recebido o evangelho e muitos se converterem verdadeiramente, o mundanismo e o paganismo acharam lugar e estão destruindo essas comunidades. Quantos escândalos você já viu? E sabe como tudo isso começou? Poder. Isso mesmo. A busca pelo poder, o desejo de ser influente na política, as riquezas acumuladas, os grupos partidários, tudo isso abriu porta para a promiscuidade e depravação sexual dentro de algumas comunidades. Não é segredo para ninguém que o número de divórcios entre casais cristãos hoje já se iguala ao número dos descrentes. As traições também. Quantos adultérios, depravação, pornografia são pecados comuns na vida de muitos que se dizem crentes. Se você pedir a alguns irmãos o celular emprestado para você fazer uma simples ligação, talvez ele te empreste com medo que você abra uma página ou alguma foto que ele guarda as 7 chaves. Entre no histórico de alguns irmãos que têm streaming em casa, Netflix, e você vai perceber que a lista de filmes e séries que eles assistem são todas ligadas à promiscuidade sexual e depravação moral. Corinto e muitas comunidades evangélicas hoje têm mais em comum do que nós imaginamos. Mas nem tudo é desastre. Baruch Hashem, graças a Deus. Se essas comunidades têm muito em comum, acredito que as orientações do Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, para Corinto, podem ter efeito para as comunidades atuais. Leia comigo o último capítulo da carta que ele escreveu para a igreja de Corinto. Examinem-se a vós mesmos. Verifiquem se vocês realmente estão na fé. Coloquem-se à prova, se é que vocês já não estejam reprovados. Se você se considera povo de Deus, o conselho é que você verifique se está mesmo na fé que o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ensinou. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Imagine que Paulo está escrevendo isso para você. É como se ele estivesse partindo pela última vez e você não o encontraria mais. A Deus, meu irmão. Aperfeiçoai-vos. O que é aperfeiçoar? É tornar-se perfeito. E perfeito quer dizer igual, idêntico ao original. O conselho do Rabino Shaul para essa igreja caída é:
voltem para o original, para os fundamentos que eu ensinei, para o evangelho que eu recebi diretamente do nosso Senhor Yeshua. Consolai-vos, aliviem a dor uns dos outros com as palavras do evangelho, com as promessas. Preguem uns para os outros. Esteja na boca de vocês a palavra do Eterno. É tão bom quando você está entre um grupo de irmãos e alguém fala da palavra do Eterno de maneira tão profunda a ponto de te alimentar a alma, não é mesmo? Você se sente revigorado, você se sente consolado. Tenham o mesmo parecer. Ah, meus irmãos, como as comunidades hoje precisam resgatar o mesmo parecer. Inúmeras denominações e cada uma com uma teologia diferente. Não é possível que todas estejam corretas. Só há um evangelho, só há um Deus, só há um Senhor, só há uma igreja. É necessário rever a interpretação teológica sobre os textos para que esse parecer, esse entendimento esteja alinhado nas comunidades. A raiz protestante teve o seu lugar na história e foi útil, muito útil, no restabelecimento de algumas verdades bíblicas fundamentais, mas ela não pode ser a base de resolução dos conflitos internos. A base tem que ser a doutrina dos apóstolos e a comunhão, o partir do pão e as orações. Vivam em paz, shalom, plenitude em tudo, completude, coerência entre a fé e a prática diária, santidade, não só enquanto está dentro da igreja, mas quando no trabalho ou no cotidiano. Veja agora, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Paulo não escreveu isso aqui de maneira aleatória, pessoal. Cada palavra tem um significado e uma intenção. Só depois de fazer e proceder dessa maneira é que o amor de Deus e a sua paz estará conosco. Do contrário, Deus não estará presente nas nossas reuniões de culto. E para terminar, ele menciona uma comunhão tão pessoal, tão profunda, a ponto de nos cumprimentarmos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo é um ato muito pessoal, é o de encostar no outro de maneira próxima. Tocar o rosto é um carinho fraternal, é um beijo santo. De alguém que ama sem outra intenção, a não ser o amor do Filho de Deus. Pessoal, tem muita coisa que precisamos consertar em muitas comunidades, mas eu tenho esperança e confiança no Eterno que a igreja será restaurada e que, ouvindo os conselhos do Rabino Shaul, o nosso apóstolo Paulo, ela se arrependerá e se converterá dos pecados. E respondendo à pergunta do início do vídeo, é por isso que eu faço esse trabalho aqui no YouTube. Para levar restauração às comunidades que um dia receberam o Evangelho de Yeshua e que ao longo dos anos perderam a sua identidade. A Aliança Restauracionista Caminho Antigo, a Arca, foi a resposta ao chamado que Deus fez a mim, a minha esposa e as minhas filhas. Primeiro nos restaurando e agora nos enviando para levar a mensagem de restauração para as demais comunidades que o Espírito Santo estabeleceu. E nós não estamos sozinhos nessa. Na verdade, nós somos uma minúscula parte do grande número de restauradores que o Eterno tem levantado para restaurar o seu povo. E é por isso que eu recomendo fortemente que você conheça também o Ministério Ensinando de Sião aqui no YouTube. Há mais de 20 anos, Deus chamou o Rabino Marcelo Guimarães e a sua família, os restaurou, e hoje eles levam a palavra de restauração ao povo de Deus. Foi através dessa palavra que eu e a minha família fomos alcançados e restaurados. Por hoje é isso, e eu me despeço de você com a bênção que o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, deu aos moradores de Corinto. A graça do Senhor Yeshua HaMashiach, o amor do Eterno e a comunhão do Ruach HaKodesh sejam com todos vocês. Shalom.